Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a doutora Denise Vasconcelos, sou ginecologista e nutróloga. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante que é sempre muito presente no consultório, que é a fertilidade feminina. É um tema que sempre gera muitas dúvidas, muitos receios, né, muitos medos. Então é interessante que a gente entenda alguns pontos para que você comece a se preparar melhor para aquele momento da fertilidade tão sonhada. Então, o objetivo dessa aula é trazer toda a minha experiência clínica de pontos que são importantes para o seu preparo, para que a sua fertilidade seja potencializada e para que você passe por esse momento de uma forma muito tranquila. Vamos começar? Vamos falar de fertilidade feminina. Quando eu devo começar a me preocupar? Sempre que a gente fala sobre esse tema, deixa eu baixar só um pouquinho aqui a minha. Quando a gente fala sobre esse tema de fertilidade, é natural que surjam muitas dúvidas, né? Doutora, eu tenho mesmo que engravidar aos 35 anos? Essa data limite, né? Porque muitas vezes você não está preparada, você estava com outros planos, estava pensando na sua carreira, entrando no mestrado, mudando de área de trabalho, buscando um parceiro mais interessante para você dar esse passo tão importante. Então, será que eu tenho que realmente decidir até essa data, né? Qual o significado da maternidade para mim nesse momento? Será que eu já parei para pensar sobre isso? Das responsabilidades que vêm junto com esse momento? E quando que eu devo começar a me cuidar? Será que já é o momento de me preocupar mesmo? Gente, vamos entender um pouco por que que a gente faz esse tipo de recomendação. Quando a gente pensa em números e em estatísticas, a fertilidade feminina realmente ela tem um prazo. Existe uma queda hormonal, uma queda da potência da fertilidade a partir dos 30 anos. Por isso que os médicos, os ginecologistas, as pessoas que trabalham com reprodução humana sempre recomendam quanto antes você começar a pensar sobre isso, melhor, né? Sempre brinca, é como se fosse aposentadoria. Quanto antes você começar, mais fácil a tua vida lá na frente. Então, a partir dos 30 anos, eu começo a ter uma pequena queda na taxa de fertilidade, em torno de 10, 11%. Ao passar dos anos, 35, 40, 45, essa taxa ela vai aumentando progressivamente, à medida que eu vou perdendo a performance de produção hormonal, à medida que eu vou perdendo os óvulos que eu tinha, e aqueles óvulos que eu ainda tenho, eles vão envelhecendo. Então, a sua qualidade também vai reduzindo um pouco. Então, quando a gente pensa em fertilidade, o peso que existe dessa fertilidade, em torno de 30 a 35% está relacionado a causas femininas, 30 a 35% causas masculinas. Quando ambos têm alguma dificuldade, em torno de 20%, e sem causa aparente, 15%. É aquela fertilidade onde o casal tenta engravidar, ambos são aparentemente saudáveis, a gente busca situações, doenças, empecilhos, e a gente não consegue identificar com os exames, e ainda assim esse casal não consegue engravidar, e entra no grupo de infertilidade sem causa aparente. O que que interfere de fato nessa fertilidade? Em que eu tenho que começar a pensar, além da própria idade, dos 30 anos, dos 35 anos? Será que é só isso mesmo que vai interferir? Não. Tem muitas outras coisas que podem interferir na tua fertilidade. A tua alimentação. Se você já tem doenças crônicas, ovário policístico, endometriose, tireoide, se você tem doenças prévias na família, se você tem sobrepeso nesse momento que você decide engravidar, todo o teu metabolismo vai ficar diferente. Então, as suas chances que poderiam ser maiores, elas ficam um pouquinho mais reduzidas. Hábitos do dia a dia, cafeína, álcool, estresse crônico e os disruptores endócrinos, que são aquelas substâncias do ambiente, toxinas, poluentes, agrotóxicos, que muitas vezes intoxicam o nosso corpo e atrapalham o seu funcionamento, ou muitas vezes podem atrapalhar ou simular a ação hormonal. Ele meio que dá uma informação errada para o nosso organismo, como se fosse o nosso próprio hormônio. Então, acaba atrapalhando a função do hormônio em si, né, naqueles órgãos-alvo. Então, se a gente for pensar um pouco em fertilidade ou na infertilidade, na dificuldade para engravidar, existe um leque de opções, né, relacionados a essas dificuldades ou um aumento dessa taxa. Poluentes, como eu já falei, né, eletromagnéticos, ansiedade e depressão, porque isso vai interferir na forma como os teus hormônios funcionam e na regulação da ovulação. Sedentarismo, levando a um sobrepeso, se você não faz atividade física,
é um fator que pode interferir indiretamente. Consumo excessivo de cafeína, isso atrapalha toda a parte circulatória dos órgãos pélvicos, dos órgãos da ginecologia, né? Útero, ovários. Abuso de drogas, consumo de álcool, questão alimentar, temperaturas elevadas, né, na região do testículo, no caso dos homens. Por quê? Porque nessa região eu tenho a produção dos espermatozoides. Se o homem trabalha no local que é muito quente, muito abafado, se ele entra em contato ali o tempo inteiro com algo muito quente, isso atrapalha o equilíbrio daquela região e os espermatozoides que ele está produzindo podem reduzir ou ficarem em um formato que não é convencional. E isso pode atrapalhar a sua fertilidade também. Então, para você ver como a fertilidade, ela mexe com vários âmbitos, né? Não é simplesmente dizer, você tem 35, agora você tem dificuldades. Você tem 34, você não tem dificuldades. Não é bem assim, gente. Existe uma série de fatores, de situações que vão acontecendo ao longo desses anos e que podem dificultar essa mulher ou esse casal de engravidar. E aí, quando você vai pôr à prova, quando você vai de fato liberar e que vem a dificuldade em si, que você se preocupa, a única culpada vai ser a tua idade, mas não é. Muitas vezes são esses hábitos do dia a dia que pesam no diagnóstico, que pesam na sua dificuldade e que podem ser corrigidos muitas vezes, tá? Então, infertilidade é aquele casal que já está há pelo menos um ano com tentativas, tentando engravidar, sem uso de métodos contraceptivos e não consegue engravidar em torno de 1 a 2 anos para casais jovens, né? Nós consideramos pelo menos um ano, no máximo até 2 anos, se for um casal muito jovem. Mas se forem mulheres acima de 35 anos, esse intervalo de tempo ele reduz para 6 meses. Então, se você já tem 38 anos, você e o seu parceiro estão tentando engravidar pelo menos 6 meses, você já entra num contexto de infertilidade, ou seja, é um casal que precisa ser investigado mais a fundo. Eu preciso de exames mais específicos. Por quê? Porque a gente não pode perder tempo. Talvez não seja a sua idade o grande empecilho, mas a gente não vai pagar para ver, a gente não vai deixar muito tempo para que essa idade realmente comece a ter um peso maior. Então, é interessante que você, o quanto antes, comece a pesquisar, a conversar com o seu médico sobre isso, a levantar essa possibilidade. Olha, eu não tenho agora um parceiro, mas eu também não tenho condições financeiras, mas eu penso, talvez, daqui a 2 anos, 3 anos, engravidar. O que é que eu já posso fazer agora? O que é que eu posso começar a mudar nos meus hábitos? Na minha alimentação, no controle do meu peso. Eu posso pensar em congelamento de óvulos? Eu posso, pensar em dosagens hormonais? O que é que você pode me esclarecer sobre isso? Esse já é um bom caminho para você iniciar, tá? De um modo geral, a infertilidade ela atinge 15 a 20% dos casais e cada vez mais está aumentando, porque estamos adiando um pouco a maternidade. Sim, porque o ambiente onde nós vivemos, ele é muito adoecedor, tem muitas toxinas e isso atrapalha o funcionamento do nosso corpo. Os nossos hábitos têm piorado em relação à bebida, horários de sono, em relação a sobrepeso, né, alimentação, enfim. Então, realmente, essa taxa de infertilidade ela tem aumentado. E ela pode ser primária ou secundária, aquela pessoa que nunca engravidou, então é uma infertilidade primária, ela nunca conseguiu. Ou uma infertilidade secundária, já teve filho há 10 anos atrás, agora está com um novo parceiro, quer começar de novo, quer engravidar. É uma infertilidade secundária, tá? E quando você engravida aos 35 anos, aos 38 anos, aos 40 anos, é mais arriscado nessa idade? É verdade isso? Eu tenho dificuldade para engravidar, e quando eu engravido, quando eu consigo, ainda é mais complicado, é verdade, doutora? Mais ou menos. Quando você engravida nos extremos de idade, abaixo dos 18 ou acima dos 35, existem possibilidades de doenças que possam surgir. Por quê? Porque quando você engravida, existe toda uma mudança, uma logística dentro do teu corpo para abrigar aquele ser que vai se formar. Então, são muitas mudanças na circulação, muitas mudanças hormonais, mudanças em todo canto. Se você tem uma idade um pouco mais avançada, ou se você já tem uma predisposição para um pré-diabetes, para hipertensão e etc., mais facilmente você pode desencadear essa doença, porque o corpo ele não sustenta tanta sobrecarga. Se você é muito jovem, às vezes aquela circulação ela ainda não está muito bem definida, né? O peso ainda não está adequado, é muito magrinha.
e daí o corpo também não sustenta todas as mudanças da gestação. Então, é nesse sentido. Então, quando eu entro numa gestação, inicio uma gestação numa idade um pouco mais extrema, eu preciso ter um pouco mais de cuidado, porque estatisticamente eu posso ter mais possibilidades de doenças. Então, eu tenho que cuidar um pouco mais, controlar ainda mais o meu peso, controlar ainda mais a atividade física e a alimentação, enfim, né? Fazer aqueles ajustes necessários com suplementos também, para que o meu corpo consiga se adaptar muito bem àquele momento que é único, e isso não gere danos para mim, nem para aquele bebê que está se formando. Mas, de um modo geral, o tipo de doença que pode surgir nesse período relacionado à gestação: doenças hipertensivas, principalmente pré-eclâmpsia, né? A diabetes gestacional, e que muitas vezes essa diabetes ela se perpetua no pós-parto. Cromossomopatias, problemas relacionados à formação daquele embrião, quando junta, né, o espermatozoide com o óvulo, aqueles genes, muitas vezes, eles podem não estar adequados e esse bebê não se forma adequadamente. Ou abortamentos, aquela gravidez ela não consegue ir adiante. Certo, doutor, eu estou entendendo, né, a importância do planejamento, estou entendendo que eu preciso começar o quanto antes, que são muitas variáveis, né, que eu preciso avaliar, que eu preciso considerar, mas por onde é que eu começo? Eu estou mais perdida do que nunca agora. Vamos lá. Quando a gente tem a visão integrativa, a gente tem essa noção de você, tá? Então, quando eu penso numa fibromialgia, numa obesidade, uma artrite, diabetes, eu estou vendo ali a pontinha do iceberg, eu estou vendo ali a folhinha do galho lá do fundo. O que está por trás de tudo isso? Onde é que é a raiz do problema? É aí que a gente vai atuar. Então, a gente vai regular todo esse solo, toda essa raiz, com doenças mitocondriais, com alterações digestivas de absorção de nutrientes, com processos inflamatórios relacionados ao sistema imune, alterações hormonais, toxinas. Tudo isso que está aqui na base, que está aqui na raiz, vai influenciar a qualidade daquela folhinha lá na frente, se ela vai ter mais vitalidade, menos vitalidade, mais longevidade, menos longevidade, se esse óvulo vai ser melhor, mais resistente, com maior qualidade ou não para gerar um embrião. Então, eu tenho que atuar na base, dando nutrientes de qualidade, ajustando aqueles fios soltos, corrigindo esse intestino para que você consiga absorver bem, e daí o teu organismo ele consegue se reerguer e usar a sua melhor performance de produção hormonal e de produção de óvulos. Então, a nossa função dentro da medicina integrativa aliada à ginecologia para a melhora de fertilidade é nesse sentido. É por isso que eu tenho que começar um pouco antes. O ideal é que você faça uma abordagem pré-concepcional, né? O que que é isso? É uma avaliação que você faz antes de engravidar. Esse seria o mundo ideal, né? Então, quero engravidar em dezembro, pelo menos 3 meses antes, no mínimo, porque as intervenções que serão feitas, elas precisam de um tempo de ação de pelo menos 90 dias na célula ovariana. Então, digamos que você quer engravidar em dezembro, você vai ter que, em torno de julho, agosto, já procurar o seu médico, fazer exames, fazer um rastreamento, para fazer esse mapeamento do que está alterado e começar 90 dias seguidos de suplementação. Nesse período, a gente vai avaliar o controle do teu peso, se existem doenças prévias, tratar infecções que já existam, fazer vacinas, se forem necessárias, corrigir algum distúrbio hormonal que pode estar atrapalhando a produção dos teus óvulos ou a regulação do ciclo menstrual. Enfim, vai arrumar a casa toda, reorganizar os suplementos, né, retirar toxinas, ajustar o intestino, enfim, para que você, naquele período ideal, já esteja tudo funcionando muito bem. O que acontece na prática? As pessoas já chegam com o bonde andando. Ai, doutora, eu estou grávida, estou com atraso menstrual, fiz o teste, deu positivo, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou começar o ferro, vou começar o ácido fólico, vou começar o ômega 3, o que é que eu faço? Já era para você ter começado, tá? Com essa gravidez em andamento, eu estou sempre chegando atrasada. Eu vou entrar com a suplementação legal, eu vou entrar com as orientações que são necessárias, mas o jogo já começou, né? As coisas já começaram. E aí eu fico um pouquinho em defasagem. O mais interessante, o mais correto, o mais produtivo é que você comece antes disso. Assim você tem melhores chances de produzir
um óvulo de qualidade, de ter uma gestação saudável, de ter um bebê saudável e de ter o organismo ficar bem durante toda essa gravidez, tá? De exames complementares, o que é que a gente pode fazer nessa avaliação pré-concepcional para dar uma geral no teu corpo? Exame ginecológico, avaliar a temperatura basal, muco cervical, entender como é que está o ciclo menstrual, se você está ovulando, que período que você está ovulando, se você já tem essa percepção do ciclo, daquela janela de fertilidade, tudo isso é avaliado e orientado para que você comece a se autoconhecer, porque naquele momento lá em dezembro, quando você for liberar para engravidar, você vai precisar saber qual é o dia da tua ovulação para você programar as suas relações. Exames de sangue com avaliação de dosagens hormonais, doenças prévias, avaliação de reserva ovariana, também com ultrassom, vai avaliar como está esse ovário, útero, se tem alguma doença naquela região que possa atrapalhar, miomas, pólipos, endometriose. Esteroscopia é um exame de endoscopia ginecológica, onde a gente entra lá no útero e faz uma biópsia daquele endométrio para ver se existem algumas alterações naquela região de inflamação, de infecções, de pólipos, que possam atrapalhar a implantação daquele embrião, daquela gestação, lá dentro do útero, no momento que houver a fecundação, tá? São exames já bem específicos para um caso de infertilidade mesmo. A esterossalpingografia também é um exame de imagem que vai avaliar a passagem das trompas, se você tem alguma obstrução, se você tem algum empecilho para que essas trompas possam liberar a passagem do óvulo para chegar até o útero e encontrar com o espermatozoide. E a videolaparoscopia, que já é um procedimento cirúrgico, mas também de diagnóstico, para avaliar toda a cavidade pélvica, principalmente para focos de endometriose, aderências, de quem tem cirurgia prévia, por exemplo, de alguma situação que não foi bem vista no ultrassom e que precisa de uma intervenção mais aprofundada, tá? Então, basicamente, esses são os exames necessários quando você trata de um processo de infertilidade, uma dificuldade de engravidar em um casal, e você precisa lançar mão, né, de ferramentas, às vezes, um pouquinho mais invasivas, para que você tenha mais clareza em que intervenção é interessante para essa situação. Mas lembrando do ciclo menstrual, quando a gente vai atender uma paciente, um casal de infertilidade, uma mulher que deseja se planejar para engravidar, a primeira coisa que a gente pergunta é sobre o ciclo menstrual. A maioria não sabe responder. Como é que é o teu ciclo? É normal. Tá, mas ele é normal como? Ah, não sei. Ele é normal. O aplicativo aqui me falou que eu vou menstruar dia 10. Tá, mas o aplicativo está correto? Ele faz uma estimativa, né? Uma estimativa baseada no que você anota, ele faz uma média ali matemática e calcula quando deveria ser a tua menstruação. Se você não menstrua, você consegue identificar os sinais no teu corpo que você vai menstruar? Você tem sinais e sintomas físicos quando a menstruação vem? De cólica, de inchaço, de dor na mama, de dor de cabeça, de alterações de humor? Você tem alterações durante o ciclo menstrual, de coágulos, de cólicas intensas. Você tem alterações no período do meio do ciclo, quando vai vir a ovulação, com aquele aumento do muco, a melhora de libido, mais energia. Como que flutua? Como que oscila? Né? A gente está vendo aqui embaixo que existem muitos hormônios que estão relacionados com o ciclo menstrual, e aí essa oscilação, um sobe, um desce, um vai, um vem, é essa oscilação que vai fazer todas essas mudanças no corpo, mas eu preciso estar atenta para como o meu corpo está reagindo no momento que eu vou menstruar. Por quê? Porque é por causa dessas mudanças hormonais aqui que acontecem, que a gente vai ter duas situações acontecendo em paralelo. Lá no ovário, eu vou ter a produção, né? O amadurecimento daqueles folículos, aqueles pequenos cistozinhos, eles vão crescer, se desenvolver, e um deles vai se destacar e ovular, para a ovulação de fato acontecer. Enquanto isso, dentro do útero, eu tenho aqui o endométrio, aquela capinha de dentro do útero que descama para você menstruar, que vai crescendo, crescendo, crescendo até ficar bem espesso, para quando você liberar o óvulo e ele encontrar com o espermatozoide e houver a fecundação, eu possa ter um espaço ali para que esse embrião possa se implantar, possa se fixar. Se eu tenho um endométrio muito fininho, ele não vai se fixar. Então, muitas vezes eu tenho ciclos que estão sem sincronicidade, e aí eu tenho a ovulação acontecendo, mas o endométrio ainda não espessou, ou vice-versa, e aí as coisas, eles não se encontram, e aí não há uma sincronicidade, e você
não consegue engravidar, ou você engravida e não sustenta uma gravidez, enfim, várias situações podem acontecer. E é isso que a gente fala um pouco quando a gente trabalha essa percepção do ciclo, né? Explicando para você como funciona o teu ciclo, né? Quando eu entendo como o meu corpo funciona, fica mais fácil respeitar aquelas pausas, chegar ao equilíbrio. E quando eu entro no equilíbrio, eu quero dizer aumento do potencial de fertilidade. Eu preciso entender como é que estão as coisas. Uma coisa é o exame lá no papel, né? O exame de hormônio. Outra coisa é como o ciclo está de fato, a sua duração, a sua periodicidade, o aspecto do sangramento, se é um sangramento mais vermelho, mais escuro, com coágulos, se eu tenho sintomas associados, se eu tenho ciclos muito curtinhos, né? 15 dias, 20 dias, já estou menstruando de novo. São aquelas pessoas geralmente muito aceleradas, que não relaxam, então o corpo ele acaba entrando num ritmo mais acelerado, que não é o normal para ele, e que ele não consegue preparar esse endométrio suficiente, preparar esse óvulo suficiente para uma gravidez. Não dá tempo. Ou eu posso ter ciclos muito longos também, momentos de mais estagnação, aquelas pessoas que estão muito lentas, estão com sobrepeso, alterações de tireoide, e aí eu perco o timing, eu ovulei, mas o endométrio ainda está demorando para espessar, então eu também perco ali o ritmo e as coisas não acontecem. Então, isso tudo é importante. E são detalhes que você vai trazer para o médico, porque é a tua percepção do dia a dia mesmo, tá? E daí a gente entra nessa questão da janela de fertilidade, né? Entre um ciclo e outro, eu vou ter aquele momento da fertilidade, que é um período do mês onde maior a probabilidade de engravidar. Mas não é um dia fértil, é um período fértil. Então, eu vou contar, em média, no meio do ciclo, se eu tenho um ciclo, por exemplo, de 28 dias, em torno do 14º dia seria o período de ovulação, mas podem ser alguns dias antes, alguns dias depois, em torno de 6 a 7 dias, né? Uma semaninha aí, que você vai ter mais possibilidades de engravidar. Então, naquele período, eu preciso ter relações com mais frequência. Eu preciso saber que o meu corpo está ovulando. Mas como é que eu vou saber se eu estou ovulando? Boa pergunta. Existem algumas coisas que a gente pode ver. Um aumento da temperatura corporal, por conta dessas mudanças hormonais para a ovulação acontecer, aumenta um pouquinho a temperatura em relação aos outros dias. Se você não tem essa percepção física, você pode colocar um termômetro para avaliar. Aumento da libido, isso é bem nítido. Dor abdominal, tipo cólica, naquele lado que ovulou. Tem pessoas que têm um pouquinho de cólica. Ah, eu sei que esse mês eu ovulei do lado direito, esse mês eu ovulei do lado esquerdo, né? Pessoas que já têm uma autopercepção melhor. Dor ou sensibilidade na mama, na vulva, existe uma circulação maior nessa região perineal, então toda a vulva ela fica um pouquinho mais sensível, inclusive ao toque às vezes. Secreção vaginal com muco, maior quantidade, bem transparente, bem líquida mesmo, e aí você vai perceber que é diferente dos demais dias, né? Mas se ainda assim esses sinais não estão tão visíveis para você, você pode fazer aquele testezinho de farmácia, é um teste semelhante ao teste de gravidez para você confirmar o que você está vendo, para você começar a ter uma melhor percepção, ou através do ultrassom, que a gente faz a avaliação da ovulação, acompanhando os folículos, né, os óvulos, ao longo do ciclo, ao longo do mês, para saber qual o dia que você vai ovular. Aí já é algo mais específico. Certo, entendi mais ou menos, vou começar a observar o meu ciclo, vou começar a anotar, mas o que é que pode atrapalhar essa fertilidade e essa ovulação? As mesmas coisas que a gente falou no início. Obesidade, álcool, drogas, toxinas ambientais, cirurgias pélvicas que podem gerar aderências, né, naquelas trompas. Um estresse crônico atrapalha como os hormônios funcionam. Às vezes você até produz hormônios legais, de qualidade, em quantidade ok, mas se você está num momento de muito estresse, de muita sobrecarga, muito preocupada, um problema que está acontecendo na tua casa, aquela ovulação ela pode não ocorrer. Aquela menstruação pode falhar, pode ficar longa, pode ficar curta. O corpo vai reagir àquele ambiente, tá? E alterações hormonais que a gente também investiga. Uma coisa interessante quando a gente fala de hábitos e que nem sempre é falado é sobre o sono. O nosso corpo ele regula a partir de um ritmo dia e noite, nosso ciclo circadiano. Então, o sono é um fator muito pontual para a regulação de todos os hormônios, de todas as liberações de enzimas digestivas, né, de metabolismo como um todo. Em relação à fertilidade, existem vários hormônios que podem ser liberados durante o sono e que podem interferir no ciclo, porque são liberados a partir do sistema nervoso central. E esse sistema nervoso, se ele não relaxa, eu não consigo ter o timing correto de liberação.
porque ele não entendeu o que é sono, né? Então, se eu tenho hábitos mais noturnos, se eu tenho hábitos de ficar na televisão ou trabalhar até mais tarde, ficar na tela, se eu tenho hábitos de horários muito diferentes, de me alimentar à noite, de tomar bebidas estimulantes, isso atrapalha o meu relógio interno, atrapalha a hora de liberação desses hormônios, atrapalha a forma como eu vou ovular. E aí eu entro naqueles processos de anovulação, irregularidade menstrual, amenorreia, falta de menstruação, ovário policístico, né? Óbvio que não é um único motivo, mas esse pode ser um dos motivadores. E só regulando o teu eixo, só voltando para o padrão, voltando para o que é natural para o nosso corpo, muitas vezes a gente consegue regular esse hormônio. Não é falta de produção, é só um mau uso daquelas ferramentas que você tem. Então, entenda como os hábitos são muito importantes para a regulação do nosso corpo. E às vezes você está fazendo exames muito específicos, procurando ali o detalhe do detalhe, quando na verdade são os hábitos que precisam ser regulados. Então, esse é só para chamar a atenção como os nossos hábitos são importantes. E baseado nisso, existem vários trabalhos, né, já mostrando a regulação desse ciclo circadiano, desse sono, com a melatonina, com alguns outros suplementos, e tendo bons resultados na prevenção de doenças relacionadas à gestação, principalmente pré-eclâmpsia e diabetes, na prevenção de partos prematuros e abortamentos, enfim. Então, tem muitos estudos acontecendo aí, mostrando que realmente tem benefícios, não só para a fertilidade, mas para o andamento da gestação. Então, é algo para você começar a pensar e se organizar. Então, toda vida que eu quero engravidar, é toda uma logística que eu tenho que fazer para preparar esse organismo, para tirar dele a melhor performance possível para que eu tenha bons resultados. Então, realmente, eu preciso estar muito bem preparada, eu preciso escolher o momento ideal, eu preciso escolher a parceria ideal, porque ela vai me auxiliar nesse momento, né? Ela vai me auxiliar, vai me dar suporte, vai me dar colo, porque às vezes é necessário também, porque são muitas mudanças que precisam ser feitas, né? E daí a gente precisa realmente, né, ter alguém aqui caminhando junto, tá? Então, espero que essas informações tenham sido esclarecedoras. A fertilidade é um campo muito amplo. Eu trouxe aqui as principais informações que sempre geram dúvidas na consulta, e a partir daí a gente pode depois fazer outros momentos de aula com partes diferentes desse tema aqui, para que a gente consiga aprofundar um pouco mais. Até a próxima.